Olá, pessoal, vamos falar então um pouquinho de limite. Quando a gente fala em limite, a gente está falando do tal de comportamento da minha função próximo ao ponto. Vamos supor que eu tenho a minha f que ela seja uma reta. Eu quero saber o limite da minha função perto do a, então eu vou pegar o que? Um intervalozinho, então uma distância delta de a. Então aqui eu vou ter o que? Esse ponto aqui, que vai ser o limite superior, que vai ser delta mais a, e o limite inferior, delta menos a. Esse ponto ele vai ter o correspondente em L, tá? Que vai ser L, e o meu delta aqui, essa distânciazinha aqui, também vai ter uma correspondência em F. Então, quando eu tenho meu delta menos A, eu vou ter um epsilon menos A, que eu vou chamar essa distânciazinha aqui de epsilon. Quando eu tenho um delta mais A, eu vou ter uma distânciazinha de epsilon menos A. Então, tudo que acontecer aqui dentro, o reflexo vai estar aqui dentro. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu venho até a função e jogo para o y. Então, ele vai estar dentro do intervalozinho. Quanto mais próximo eu tiver de A, mais próximo de L vai estar. Tanto para maior, quanto para menor de L, de A. Então, isso me diz o quê? Que quando meu A tende, aliás, quando meu X tende a A minha f de X tende a L. Ou seja, quando a minha função está próximo de A, meu x está próximo de A, minha função se aproxima e está próximo de L. Na linguagem de limite, eu tenho o quê? Que o limite da minha função f de x, quando x tende a A, vai ser a funçãozinha L, ok? Bom, quando a gente passa isso para um exemplo, eu tenho o quê? Vamos supor que eu tenho essa reta aqui, ó. Eu quero saber o limite dela quando x tende a 1. Então, a minha reta está aqui, né? Ela corta o eixo do y em 1 e corta no eixo do x em menos meio. Quando o meu x se aproxima de 1 aqui, ó, eu tô aqui perto, o que que acontece? O meu y, ele se aproxima do valor numérico da minha função. Se eu pensar no valor numérico da função aqui, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, tudo se aproxima de 3. Então, se a gente pensar em limite aqui, eu tenho o quê? Que o limite de f de x, quando x se aproxima de 1, ele é igual a 3. Ou eu posso pensar aqui, ó, que eu tenho limite tá, de 2x mais 1 quando o x tende a 1. Ele vai ser quem? 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. Porque a gente tem aqui o valor numérico da função no ponto. Bom, e aí a gente entra num teorema, tá? Porque a gente tem um teorema que diz assim: seja um polinômio, não importa o grau, tá? O limite da função para x tendendo a 1 desse polinômio vai ser exatamente o valor numérico da minha função. Então, sempre quando eu estiver calculando o limite de uma função que não tiver nenhum problema, tá? De um polinômio, ou mesmo que seja um polinômio fracionário que não tem um denominador zero, eu vou calcular o quê? O valor numérico da minha função. Então, vamos lá. Ó. Se eu pensar aqui, ó, eu tenho ó, limite de 2x ao quadrado mais 3x mais 5 quando o x tende a 1. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 5. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3, mais 5. Então, aqui eu tenho 5 mais 5, eu tenho 10. Então, o limite da minha função é igual a 10. Se eu pensar aqui, ó, nessa outro exemplo, eu tenho limite, tá? De 4x menos 3 quando x tende a 0, eu vou calcular o valor numérico. Então, eu tenho 0 vezes 4, menos 3. 0 vezes 4, 0, menos 3, menos 3. Se eu tiver uma fração, tá? Seja ela, então vamos lá. Se eu pensar assim, ó, eu tenho limite de 2x menos 1 quando dividido por 3x mais 2 para x tendendo a 1. O que que eu vou estar fazendo? Vou calcular o valor numérico da minha função. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1 dividido por 3 vezes 1 mais 2. O numerador eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 3, né? Porque 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, eu tenho 1/5, que é o limite da minha função, tá? Não importa se ela é um polinômio sem ser fracionário ou fracionário. Aí eu tenho que tomar cuidado, ou tenho sempre que lembrar, da seguinte situação, tá?
limite da minha função para x tendendo a quando a minha função for uma função constante, vai ser a própria função. Então, eu tenho que o limite de uma função constante para x tendendo a, não importa quem esse é, vai ser sempre c. Então, se eu tivesse isso aqui, ó, limite de 4, quando x tende a 8, vai ser 4, porque vai ser a própria constante, ok? Então, se eu tiver um limite, a parte simples, onde não tem nenhuma indeterminação, sempre eu vou estar pensando dessa forma. Se eu tiver uma raiz, eu vou pensar do mesmo jeito. Vamos supor assim, ó. Eu tenho limite da raiz de 2x menos 3, quando o x tende a 4. Só posso tomar cuidado que eu não posso ficar negativo aqui. Aí eu tenho que trabalhar de outra forma. Então, eu tenho que a raiz de 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4, 8. Tá? 8 menos 3, 5. Então, eu vou ter a raiz de 5, que vai ser o limite dessa função. Ah, se eu quiser achar a raiz de 5, não tem problema. Posso encontrar, tá? Me dá o resultado aqui como a raiz de 5. Ok? Espero que tenham gostado e bons estudos.